O mundo está em alerta diante de um conflito regional no Oriente Médio. E esse é um dos nossos assuntos com o João Coates Miragaia, mestre em História pela Universidade de Tel Aviv, colaborador do Instituto Brasil-Israel e um fino analista da sociedade israelense e da crise desde que começou essa guerra entre Israel e Gaza e o Hamas. Daniel Souza, o Léo Arcoverde também participam aqui comigo da entrevista. Muito bom dia, João. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no Em Ponto. Começaria pedindo a sua visão de quais são, digamos, tanto o humor quanto os riscos e o temor a partir desse atentado de Ismail Haniyeh na sociedade israelense, na política israelense. Como é que você definiria esse dia seguinte? Bom dia, Mônica. Bom dia, Daniel. Bom dia, Léo. Um prazer estar aqui novamente. Bom, o clima aqui ele é um clima de tensão. Okay? Depois desses eventos, a gente pode dizer que Israel está se preparando para um ataque que pode ser ainda mais intenso do que o que foi realizado em abril, especialmente pelo Irã, contra o país. Vale a pena a gente lembrar que na verdade, no início dessa semana, Israel executou o Fuad Shukr, junto a ele, onde a gente ficou sabendo que também foi executado um assessor importante do movimento Al-Quds, né, da Guarda Al-Quds, que é a Guarda Revolucionária Iraniana responsável pela luta internacional, que era um assessor presente no Líbano. Os dois foram executados no mesmo ataque em Beirute. Só essa execução, que foi uma resposta ao foguete disparado contra as colinas do Golan, que caiu na aldeia Druza de Majd al-Shams, só essa execução de Israel, essa resposta israelense, ela já era suficiente para a gente esperar uma escalada bem intensa com o Hezbollah. O assassinato do Haniyeh, algumas horas depois, ele aumenta muito o nível de tensão aqui. Eu diria que o Haniyeh, apesar dele ser o líder político do Hamas, uma pessoa muito importante no grupo, enfim, e o seu assassinato ele deve ser comentado e tratado com a devida importância, eu acho que o assassinato do Haniyeh, de fato, é o segundo fator menos importante desse caso. O mais importante é essa execução ter sido feita no Irã. O Israel não admitiu a execução do Haniyeh, também não negou, o que é protocolar aqui, embora restem poucas dúvidas de que foi uma ação israelense, ou nenhuma dúvida no caso, mas o fato dele ter sido executado no Irã é um passo além desse rompimento dessas barreiras, né, desse cruzamento do Rubicão, principalmente depois de abril, quando a gente já sofreu um ataque do Irã diretamente contra Israel. O que a gente tem de notícia aqui agora é que o próprio Ayatollah iraniano, Khamenei, autorizou um ataque direto do Irã a Israel novamente, e parece estar mobilizando todas as forças, ou seja, todos os grupos proxies e aliados do Irã na região para realizarem um ataque conjunto a Israel. E, frente a essa situação, os Estados Unidos e o Reino Unido já enviaram navios de guerra em direção ao mar Mediterrâneo para auxiliar na defesa, na interceptação desses mísseis que devem ser disparados contra o território israelense. Então, a gente vive um momento de tensão. O prefeito da cidade de Haifa, no norte de Israel, já recomendou que as pessoas fiquem próximas a abrigos. O presidente do país, Bouger Herzog, também já fez um comentário pedindo cautela e que as pessoas não se afastem muito dos lugares com abrigo também. Enfim, a gente está vivenciando uma situação de escalada que pode se desenvolver numa guerra regional. Para que isso vire uma guerra regional, para que isso se transforme, evolua para um conflito desse tamanho, com envolvimento de outras forças e do Irã de maneira constante, não de maneira pontual, a gente precisa entender qual vai ser o tamanho dessa retaliação do Irã, do Hezbollah, desses grupos, e qual vai ser o impacto em Israel, se ela vai ser bem sucedida do ponto de vista, enfim, do Irã e do Hezbollah, e qual vai ser a reação israelense depois. Até então, os grupos tinham demonstrado que não desejavam um confronto de grande escala, mas as coisas estão saindo de controle. João, bom dia. Léo Arcoverde aqui, sempre um prazer conversar contigo. João, você está aí em Yad, no norte de Israel. Eu queria ouvir a sua percepção sobre um outro assunto, dado o aumento dessa tensão, que é a questão dos reféns. Por que eu queria te ouvir sobre isso? A gente está
a menos de uma semana de completarmos 10 meses do ataque terrorista do Hamas, lá em 7 de outubro. E eu queria saber, porque há uma preocupação já há muito tempo, a gente tem dezenas de reféns ainda na faixa de Gaza, queria te ouvir sobre como a sociedade israelense acompanha hoje este tema, a preocupação em relação aos reféns e o que pode acontecer com eles, dado o aumento dessa tensão regional. Ô, Léo, a verdade é que os familiares dos reféns, os amigos, eles estão pressionando o governo desde o início do confronto, na verdade, por uma negociação de cessar-fogo que inclua a volta dos reféns. Já há uma maioria considerável da população israelense que apoia o fim da guerra e o retorno dos reféns. Há manifestações diárias em Israel pela volta dos reféns, mas o governo ainda não se convenceu de que a volta dos reféns é de interesse do país ou de interesse do próprio governo, né? E por enquanto as negociações elas estão estagnadas. Elas tinham dado sinais de que poderiam evoluir na semana retrasada, quando o Hamas atendeu a principal exigência de Israel, que é não exigir garantias de que a guerra seria finalizada, mas o próprio Netanyahu impôs condições com as quais ele já tinha concordado em ceder, como, por exemplo, impedir o tráfico de pessoas do sul ao norte da faixa de Gaza, e as negociações voltaram a ficar estagnadas naquele momento. E a gente não vê muito horizonte para elas agora, especialmente após a execução do Haniyeh. Obviamente que o Hamas dá um passo para trás num momento como esse. O Haniyeh, ele era um dos que estava sendo mais pressionado por aceitar uma proposta de cessar-fogo, até pela própria liderança do Catar. Ele, como vocês comentaram, ele tinha asilo no Catar, ele vive no Catar desde 2017, quando ele assumiu o comando do braço político do Hamas, mas ele não conseguiu convencer, ou não conseguiu impor a sua vontade, ou pelo menos transmitir essa pressão, ao Yahya Sinwar, que é o líder do Hamas na faixa de Gaza, e que hoje é de fato quem detém o controle sobre as ações do Hamas durante esse confronto e a posição do Hamas no cessar-fogo. Então, se a gente estava nas últimas semanas vivendo uma perspectiva de um pouco maior de otimismo, hoje a gente não pode dizer o mesmo. E, por último, o próprio exército israelense, através de uma fonte, disse ao jornal Haaretz essa semana que o país tem que começar a se preparar para a possibilidade de que a gente tenha que lidar com diversos Ron Arads, né? Ron Arad era um piloto israelense que foi capturado pela Síria e que seu corpo jamais foi encontrado. Já tem décadas que seu corpo jamais foi encontrado. Até hoje, Israel realiza, às vezes, operações de busca quando tem uma informação da inteligência. Isso é um trauma nacional e, pelo jeito, o próprio exército, as próprias forças armadas já entendem que parte dos corpos dos reféns jamais serão encontrados. Isso, obviamente, se baseia em informações da inteligência. Daniel, por favor. João, bom dia, obrigado por estar conosco. Eu gostaria de ouvir um pouco sobre a posição do Benjamin Netanyahu, quão forte ele está dentro de Israel hoje, porque você fez referência há pouco sobre negociações em que ele avançava numa direção, depois retrocedia, também fez referência a protestos, pressões de familiares dos reféns contra o governo. Como é que você vê a posição do Benjamin Netanyahu dentro do xadrez político interno de Israel? Bom, Daniel, a situação do Netanyahu ela é ruim, já tem bastante tempo, e ela piorou no 7 de outubro, como a gente sabe. A popularidade do governo despencou, do Netanyahu também. Ele tem menos de 30% de aprovação como primeiro-ministro, e o seu bloco, na melhor das hipóteses, apareceu com 53 cadeiras, o que não lhes dá condições de formar um governo caso haja eleições hoje. Há pressões por todos os lados, a pressão internacional em cima do Netanyahu, tanto dos tribunais internacionais quanto dos próprios aliados de Israel. Por exemplo, o Reino Unido cogita retirar a moção de resistência contra a acusação ao Netanyahu por crimes de guerra recentemente. Isso foi divulgado pela imprensa israelense. Ele sofre muita pressão interna, tanto pelas famílias dos reféns, quanto pela sua própria base. Ele está tendo que resolver questões com os partidos ultra-ortodoxos por conta da lei do alistamento. Eles não conseguiram aprovar uma lei do alistamento e os ultra-ortodoxos em idade de servir o exército estão começando a receber a carta de alistamento em suas casas. Isso está gerando uma crise social. E o Netanyahu ele vive um dia depois do outro.
seus objetivos são traçados sem pensar no médio nem no longo prazo. E a gente pode dizer que dentro dessa estratégia ele consegue resistir muito bem, apesar de toda a pressão que ele sofre. E nessa situação, por enquanto, o Netanyahu, ele, do ponto de vista da sua exposição pública, ele conseguiu reverter uma situação muito complicada, porque ele usou a sua participação, o seu discurso no Congresso norte-americano para se promover perante a sociedade israelense. Ele teve um crescimento nas pesquisas, ainda que pequeno, ele teve um crescimento nas pesquisas. Esse crescimento e essa temática ela foi abafada pelo ataque a Majda al-Shams, porque uma resposta ao Hezbollah ela tinha tudo para ser uma resposta problemática para ele, porque se ele ataca de maneira muito intensa, a resposta do Hezbollah é muito forte, e se ele ataca de maneira fraca, ele é criticado pela própria base. E essa sequência de execuções que ele realizou, porque não foram só duas, foram algumas, também teve na Síria, também teve no Iraque, ela muda um pouco as regras, e o fato dele trazer os Estados Unidos para o jogo por meio desses navios e a partir dessa defesa que os Estados Unidos vão fazer de Israel caso Israel seja atacado pelo Irã, faz com que o Netanyahu possa tratar do seu discurso no Congresso como uma vitória política, usando a defesa norte-americana como um exemplo disso. A própria Kamala Harris disse, depois da execução do Haniyeh, que Israel tem o direito de se defender. Israel coloca os Estados Unidos contra a parede, porque mesmo o Partido Democrata não desejando se envolver numa guerra agora, eles também não podem deixar Israel à mercê de ataques do Irã há 3 meses das eleições. Então, foi uma cartada importante que ele deu para o jogo político, mas tudo depende de como as coisas vão se suceder a partir de agora, né? A situação do Netanyahu ainda é delicada e não há nenhuma pesquisa que mostre que ele recuperou a popularidade diante do 7 de outubro, que já não era das melhores. Até há quem diga que ele possa ter recebido, na viagem aos Estados Unidos, conselhos dos republicanos, né? No sentido de aumentar, digamos, a temperatura dessa crise. Mas eu tenho lido muitos relatos, João, nas redes sociais, de, assim, dando conta de um ambiente bastante depressivo na sociedade israelense, um desconforto moral, né, diante da imagem que o país hoje projeta no mundo, com relação ao crescimento do antisionismo, do antissemitismo e do atoleiro em que a sociedade se encontra, né, no sentido de que não está vendo o horizonte, não está enxergando o que vai acontecer. Você mesmo acaba de reforçar essa ideia, dizendo que Netanyahu governa um dia de cada vez, com as circunstâncias que ele tiver sobre a mesa e tomando a decisão. E, de certa forma, como é que isso pode, digamos, enfraquecer muito internamente o vigor que a sociedade israelense sempre teve, né, na defesa dos seus interesses, na defesa do seu direito de existir, sendo tão confrontado e ficando ali uma espécie de ilha isolada, com menos apoio moral do resto do mundo. Preocupa ver relatos realmente muito tristes de cidadãos israelenses como você, que sofrem, né, todas as consequências dessa crise. Pois é, Mônica, essa é uma questão muito interessante que você está levantando e muito verdadeira. A gente vive um momento de pessimismo total. Eu, nos 15 anos que eu moro em Israel, jamais vivenciei uma situação tão baixo astral, digamos assim, de falta de perspectiva. E a gente também está vendo, o que é muito preocupante nesse momento, um desgaste muito forte das instituições israelenses, nesse momento, que sofrem ataques da extrema-direita, com a complacência, no mínimo, né, no melhor das hipóteses, ou com a própria participação de setores do governo, incluindo Netanyahu, como a gente viu essa semana, por exemplo, um grupo de manifestantes que invadiram uma base militar israelense para defender 9 soldados reservistas que estavam sendo levados para a investigação interna do Exército, acusados de terem torturado, maltratado e até violentado sexualmente um preso palestino. Então, são pessoas que entendem que não tem lei contra determinados inimigos, e isso é o que diferencia, na verdade, a civilização da barbárie, né? É o fato de que você tem instituições que prezam, de alguma maneira, pelo Estado Democrático de Direito e pela civilização. A gente vê que, em diversos momentos, nesses últimos meses, a gente flertou com a barbárie ou viveu a barbárie, na faixa de Gaza, obviamente, em diversas ocasiões, e dentro de Israel a gente está vendo isso cada vez mais próximo, né? Esses momentos de tensão, de guerra contínua e de pessimismo,
eles fortalecem esse tipo de movimento e o mais problemático é que eles têm apoio de setores importantes do governo. Então, a gente vive um momento de muita tensão em Israel, que é um momento crucial para a gente entender como vai ser construído o futuro do país, né? Exatamente, porque uma hora o governo Netanyahu vai acabar, né? E é preciso que haja, digamos, um vigor da sociedade para reconstruir, ou pelo menos recuperar algo do que já foi a sociedade israelense tão admirada. Agora, em crise interna também, de autoimagem, né? Olha, João, muito obrigada pela sua vinda aqui. Muita força nesse momento tenso aí. Todo mundo, acho que o mundo inteiro, torce para o encontro de uma solução o mais breve possível, né? Para que cessem a violência, as imagens que a gente enxerga, os assassinatos constantes e a ameaça que paira sobre toda a região. Um abraço para você, muito obrigada. Obrigada também, Daniel. Obrigada, Léo, pela participação aqui nessa entrevista.